Capítulo 392, Nova Alma do Trovão. Tradução, do Corran Revisão, Zezin, 0 QC, Atrocitus. Assim que Mukyanil viu o que Lin Ming tinha feito, ela ficou assustada e suou frio. Lin Ming realmente pressionou diretamente o trovão do demônio exterminador de sangue em direção ao seu coração. Mas, o trovão do demônio exterminador de sangue era uma existência maligna que poderia absorver a essência de sangue. Inserir diretamente tal coisa em seu coração era muito arriscado. Lin Ming, você. Xixi. As roupas no peito de Lin Ming foram transformadas em cinzas. Nesse instante, sua pele também havia perdido a cor. Este foi o resultado imediato do trovão do demônio exterminador de sangue absorvendo a própria essência de sangue. A mente de Mukyanil nublou. Mas, ao pensar nos milagres repetidos que Lin Ming realizou no último semestre, ela não disse nada. Em vez disso, ela procurava em seu anel por algumas pílulas que poderiam ajudar a reabastecer o sangue. Ela encontrou uma pílula de vitalidade sanguínea das 9 revoluções e deu a Lin Ming. O trovão do demônio exterminador de sangue poderia engolir sua essência de sangue. Ter uma pílula que poderia restaurar um pouco do poder da vitalidade sanguínea ajudaria muito a aliviar a pressão sobre Lin Ming. Lin Ming engoliu a pílula de vitalidade sanguínea das 9 revoluções e acenou com a cabeça, dizendo, estou bem. Inicialmente, quando seu cultivo era apenas no nível de pico do estágio de forjamento ósseo, ele conseguiu absorver o dragão roxo de inundação do trovão divino. Agora que seu cultivo aumentou bastante, naturalmente não seria perigoso absorver o trovão do demônio exterminador de sangue. Na verdade, quando o trovão do demônio exterminador de sangue entrou em seu coração, já foi completamente suprimido pela semente do deus herege. Devido à sua resistência e força, os meridianos de Lin Ming já conseguiram suportar quase qualquer impacto que pudessem receber. Quanto ao sangue que o trovão do demônio exterminador de sangue estava engolindo, ou mesmo a essência de sangue, Lin Ming simplesmente não se importava. Este era um processo necessário para absorver o trovão do demônio exterminador de sangue. Alguém tinha que usar sua própria vitalidade sanguínea e essência de sangue para alimentar o trovão do demônio exterminador de sangue. Se o poder da vitalidade sanguínea não fosse suficiente, então o trovão do demônio exterminador de sangue sugaria todo o sangue dessa pessoa e essa pessoa morreria. Depois, a alma do trovão escaparia. Por outro lado, se o poder da vitalidade sanguínea fosse suficientemente robusto e seus meridianos também fossem suficientemente resistentes, eles poderiam suprimir e controlar o trovão do demônio exterminador de sangue. Quanto à essência de sangue que absorveu, toda ela se tornaria sua do mesmo jeito. Enquanto o trovão do demônio exterminador de sangue não escapasse, não haveria perda. Mas a sensação de ter o trovão do demônio exterminador de sangue absorvendo sua essência de sangue também era uma sensação muito desagradável. Lin Ming sentiu metade do corpo esfriar e as mãos e os pés ficaram adormecidos. Seu tato tornou-se menos sensível e ele sentiu que a outra metade de seu corpo nem sequer pertencia a ele. O poder do trovão dentro do trovão do demônio exterminador de sangue tinha um efeito corrosivo muito poderoso. Quando circulava nos meridianos, não era diferente de um ácido forte, era um sentimento incomparavelmente ardente e doloroso. Junto com o consumo em massa da essência de sangue, a pessoa sentiria que estava morrendo. Mukyanil podia ver claramente finas linhas pretas saindo do coração de Lin Ming, como palavras, espalhando por todo o corpo. Eles se espalharam para seus braços, suas pernas e até seu pescoço. Este era o sopro da morte, foi causada pela perda de uma enorme quantidade de essência de sangue. Mukyanil tinha certa compreensão do trovão do demônio exterminador de sangue. Embora houvesse muitos artistas marciais que pudessem no final absorvê-lo, seu corpo sofreria um grande déficit em seu sangue e sofreria necrose em certas partes pela falta de sangue. Depois, eles teriam que passar um longo período de tempo se recuperando na cama.
Ela não esperava que isso fosse o que aconteceria com Lin Ming. Se o reino místico da Divina Fênix abrisse oficialmente e Lin Ming não pudesse comparecer, ele precisaria esperar mais 3 anos. Uma vez que ele tivesse quase 20 anos, ele teria perdido o melhor momento para participar. Quando Mukianil pensou nisso, ela também tirou uma pílula yang sanguínea de seu anel espacial. Esta pílula yang sanguínea foi refinada a partir de um cogumelo Lingxiang vermelho sangue de 1000 anos de idade e era um tesouro inestimável. Era também uma das pílulas que Mukianil guardou como um salva-vidas em casos extremos. Lin Ming. Eu estou bem. Eu apenas o estou deixando absorver qualquer essência de sangue que ele deseja. Tenho uma ideia do que estou fazendo. Lin Ming afastou a pílula yang sanguínea. Seu poder de vitalidade sanguínea era extremamente formidável. Além disso, ele também tinha a infinita verdadeira essência verde. Com essas coisas, ele poderia conter o sopro da morte que se espalhava em seu corpo. Não havia necessidade de Mukianil desperdiçar uma pílula tão importante que poderia ser usada para salvar a sua vida. A razão pela qual ele estava permitindo que o trovão do demônio exterminador de sangue engolisse devagar qualquer essência de sangue que ele queria em seu coração era para se fundir com ele em um nível mais profundo e ter um melhor controle sobre ele. Finalmente, ele o integraria completamente na semente do Deus herege. Mas ele não esperava que a natureza selvagem e gananciosa do trovão do demônio exterminador de sangue tivesse ultrapassado sua imaginação. Neste momento, o trovão do demônio exterminador de sangue no corpo de Lin Ming era como uma sanguessuga maciça que estava gorda pelo sangue ingerido. Com a grande força atrativa da semente do Deus herege agindo em todo o seu corpo, não importa o quão difícil ou freneticamente o trovão do demônio exterminador de sangue lutasse, ainda não poderia escapar deste vórtice de sucção. O trovão do demônio exterminador de sangue de repente emitiu um grito rouco. Em uma extremidade, a forma de uma boca aberta apareceu. Esta boca era apenas do tamanho de um feijão, mas tinha longas fileiras de dentes densos e afiados. Quando Lin Ming olhou dentro de seu corpo, seu coração de repente esfriou. Era muito assustador e não natural para uma alma do trovão de repente desenvolver uma boca com dentes nela. O trovão do demônio exterminador de sangue gritou repetidamente e de repente mordeu nas paredes do coração de Lin Ming. Puf! Carne e sangue salpicarão. O corpo de Lin Ming estremeceu, o rosto ficou pálido. Não importava quão extremamente formidável fosse sua vitalidade no sangue, era muito difícil resistir à dor de seu coração sendo ferido. Lin Ming apertou os seus dentes e, em seguida, conjurou uma rede de verdadeira essência esverdeada que caiu sobre o trovão do demônio exterminador de sangue, formando um casulo que se envolveu em torno dele. Eu vejo, você é o único que está causando problemas. Lin Ming tomou conhecimento de uma vontade que foi colocada dentro do trovão do demônio exterminador de sangue e sua boca curvou em um sorriso. Com um pensamento, surgiu uma onda maníaca de verdadeira essência em torno do trovão do demônio exterminador de sangue. Naquele momento, havia apenas um ruído como se uma chama estivesse saindo. Um fio de uma alma residual se transformou em fumaça, pois foi destruída dentro do trovão do demônio exterminador de sangue. Lei Mubai, que estava deitado no chão de pedra ao lado, tremia ferozmente. Ele cuspiu um bocado de sangue e esse sangue até continha uma fraca sugestão de essência de sangue. Sua aparência agora não era diferente do que um cadáver em seu caixão funerário. Os lábios dele tremiam, ele sabia que o resquício de vontade residual que ele havia escondido no trovão do demônio exterminador de sangue foi exterminado por Lin Ming. Ele sorriu sem humor, toda a boca molhada com sangue. Ele colocou essa força de vontade remanescente dentro do trovão do demônio exterminador de sangue há muito tempo, antes que seu cultivo tivesse sido desperdiçado. Ele pensou que, mesmo que ele não pudesse evitar que Lin Ming absorvesse o trovão do demônio exterminador de sangue, ele ainda deveria, pelo menos,
poder danificar a vitalidade sanguínea de seu inimigo. Mas ele não imaginou que a sua vontade residual seria tão facilmente destruída. Lei Mubai estava preenchido por um sentimento de desespero. Seus olhos olharam para o teto e agora não havia mais nenhuma luz dentro deles. Depois que a vontade residual de Lei Mubai foi destruída, o trovão do demônio exterminador de sangue parecia ter perdido força e vigor. Já não tinha a capacidade de resistir à força de atração maciça e foi sugado voando para o vórtice da semente do deus herege. O trovão do demônio exterminador de sangue deu um último grito miserável antes de ser recebido na agulha de metal do dragão serpente. A agulha de metal do dragão serpente de 2 polegadas de comprimento, de repente cresceu para 3 polegadas, e na superfície apareceu uma pequena cobra vermelha. Esta pequena serpente vermelha enrolou em torno da agulha de metal um total de 8 vezes. Ele se conectou com o dragão roxo de inundação do trovão divino. Bang! Nesse instante, a nova alma do trovão em formato de uma agulha de metal nasceu e um poder de trovão desenfreado entrou em erupção, inundando todos os meridianos de Lin Ming. Esse poder de trovão foi tão brutal que Lin Ming só sentiu seu corpo inteiro tremer e seu esqueleto ficar visível por toda parte. As toxinas impuras de pílulas dentro de seus meridianos foram queimadas por um poderoso poder de trovão, transformando-se instantaneamente em cinzas. Lin Ming tossiu suavemente, depois vomitou um bocado de sangue preto. Muqianyu ficou chocada. Ela rapidamente segurou Lin Ming e apoiou-o, ignorando os tabus que existiam entre homens e mulheres. Ela estendeu sua percepção no corpo de Lin Ming, e de repente ela ficou chocada e então imediatamente se alegrou. Os meridianos de Lin Ming se uniram mais uma vez e a tenacidade de seus meridianos aumentou em outra grande margem. Ele finalmente entrou no nível de pico do estágio de condensação de pulso. Lin Ming, você avançou. Milímetro, foi um avanço. Lin Ming soltou um longo suspiro. Ele já estava preso no nível avançado do estágio de condensação de pulso por muito tempo. Durante os 3 meses que ele passou na Ilha da Lua Negra, ele havia acumulado muitas toxinas de pílulas dentro de seu corpo. Ele estava constantemente refinando e eliminando-as, mas ainda era muito difícil removê-las de forma concisa. Ele não pensou que desta vez, com um poder tão selvagem de trovão percorrendo ele removeria completamente todas as impurezas em seu corpo. O sangue preto que Lin Ming tinha cuspido eram todas as toxinas e impurezas de pílulas em seu corpo. O cultivo de Lin Ming já tinha se aproximado do nível de pico do estágio de condensação de pulso. Na competição do banquete, seu cultivo consolidou-se mais uma vez, além de passar para a segunda camada do Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilhão e agora ele também eliminou todas as toxinas de pílulas em seu corpo e alcançou com sucesso o nível de pico do estágio de condensação de pulso. Eu me pergunto se minha força pode exceder um artista marcial no nível inicial do reino Xiantian agora. Quando Lin Ming liberou a força do deus herege, ele conseguiu atingir a força para suprimir um mestre comum no nível inicial no reino Xiantian. Mas, a força do deus herege não poderia durar eternamente. Quando uma batalha se arrastasse por um longo tempo, ele provavelmente perderia. Na melhor das hipóteses, ele lutaria apenas com a sorte. Agora que ele havia avançado para nível de pico do estágio de condensação de pulso, a força de Lin Ming voltou a aumentar. Ele queria encontrar um mestre no nível inicial do reino Xiantian e testar sua força recém-descoberta, ser comparável a um mestre no nível inicial do reino Xiantian e derrotar eram 2 conceitos inteiramente diferentes. Ele imergiu sua percepção na sua recém-desenvolvida alma do trovão. De repente, Lin Ming ficou surpreso, milímetro. A essa mudança. Na nova agulha de metal do dragão serpente, ele sentiu 2 energias. Ele sentiu o maníaco e violento dragão roxo de inundação do trovão divino que era como uma força imparável, mas também sentiu o maldoso e o cruel trovão do demônio exterminador de sangue que tinha uma enorme sede de sangue.
realmente reteve as características das almas do trovão. Não só isso, mas também foi melhorado para uma alma do trovão de grau terra de nível médio. Apesar de ser atualmente a mais fraca e a mais básica alma do trovão de grau terra de nível médio, Lin Ming estava satisfeito. Assim que Mu Qianyu viu a aparência excitada de Lin Ming, ela finalmente relaxou. Parecia que Lin Ming conseguiu manter tudo sob controle. Neste momento, mesmo as linhas negras do corpo de Lin Ming começaram a desaparecer e logo sumiram. O aspecto saudável original de sua pele também foi restaurado para sua cor vibrante. Os belos olhos de Mu Qianyu se viraram. De repente, ela teve a ideia de que queria dar uma olhada na alma do trovão de Lin Ming. Mas a verdade era que esse tipo de pedido era muito grosseiro e descortês para os artistas marciais. Mesmo entre os amigos, ninguém pedia arbitrariamente para ver a força interior do outro. Não só isso, mas essa alma do trovão também envolvia os segredos dentro do corpo de Lin Ming. No entanto, uma vez que a curiosidade de uma garota fosse despertada, era muito difícil de conter. Mu Qianyu realmente queria saber por que Lin Ming conseguiu conter as duas almas do trovão em seu corpo. Ela piscou e depois falou suavemente: Lin Ming, posso dar uma olhada na sua alma do trovão? Um tom tão suave e doce era muito confortável de ouvir. Lin Ming também não tinha muita hesitação em relação a Mu Qianyu. Ele tirou imediatamente o trovão do demônio exterminador de sangue. Shi. A alma do trovão em formato de uma agulha de metal de 3 polegadas de comprimento imediatamente saltou da ponta dos dedos de Lin Ming e fez uma pausa na palma da mão, circulando lá enquanto flutuava. Na agulha de metal, havia o dragão de inundações roxo que se enroscava ao redor dela, mas também havia uma serpente vermelha. Um dragão, uma serpente, ambos eram muito reais e vivos. Toda a escama era delineada e até mesmo seus olhos claros podiam ser vistos. Era como um verdadeiro dragão e uma serpente estivessem presos dentro da agulha de metal. À medida que a alma do trovão apareceu, arcos de eletricidade roxos avermelhados espalharam-se em todas as direções e a energia de origem do trovão de toda a câmara de pedra de repente tornou-se frenética como se estivesse constantemente sendo sugada para o trovão do demônio exterminador de sangue, formando um vórtice roxo avermelhado. Os olhos brilhantes de Mu Qianyu se arregalaram, sua expressão chocada. Esta é a alma do trovão.